Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujert, eu faço parte do time da saúde mental extrema. Nós ajudamos pessoas que querem se livrar, se libertar das compulsões. Estamos aqui, sexta-feira, terminando a semana. Frio, tá uns 12 graus aqui em Policeia. O sol já está entrando por aí. Vamos continuar o nosso assunto aqui, nosso papo. Então, essa semana nós falamos sobre as dificuldades na comunicação, falamos sobre as relações ontem, né? Muito boa a live de ontem, um bom resultado, várias pessoas viram a live. Então, nós estamos aqui fazendo esse trabalho e tem uma galera que está nos acompanhando aí, nos acompanha diariamente. E aos poucos a gente vai ajudando essas pessoas que têm dificuldade. Quando a gente tem um conhecimento, uma clareza das dificuldades que nós enfrentamos nesse processo de reinserção social, familiar e profissional, fica muito mais fácil, né? Nós identificarmos alguns pontos. Então, quando a gente está falando desse processo de reinserção social, familiar e profissional, nós estamos falando de um recomeço, né? A gente começar uma nova vida, começar um novo projeto, começar um novo objetivo. E algumas pessoas têm dificuldades em começar, né? Nós temos uma tendência, o nosso cérebro é programado para fazer o mínimo esforço possível. Então a gente gosta da zona de conforto, a gente se acostuma com as dificuldades e acaba ficando ali um tempo da nossa vida vivendo uma situação desfavorável. E daí a gente fica reclamando, reclamando e não faz nada para mudar. E eu costumo, faz parte do meu dia a dia isso, né? Pessoas ficarem ali se queixando, reclamando. E aí eu pergunto, né? Um ensinamento do mestre Freud. E aí, o que que você está fazendo para mudar isso? Hoje mesmo eu estava falando com um paciente e ele estava falando da dificuldade dele no relacionamento com a família, com os gastos da casa, e nós vivemos um momento de crise, o dinheiro fica curto, e essas questões que a gente olha. E durante essa semana nós falamos disso lá quando eu falei da goteira, né? Quando chove e tem uma goteira, a gente põe um balde, mas depois que para a chuva, a gente tira o balde e não conserta o telhado. Então, é um mecanismo de defesa que nos faz nos acostumar com essa situação. É esse. Toda vez que muda o tempo, nós lembramos do balde e lembramos que tem a goteira. Então é só no momento de dificuldade, é só no final do mês, é só no dia de pagar as contas que a gente põe a mão na cabeça, meu Deus, não vai dar para pagar as contas. Não. Nós temos que ter um planejamento, olhar para essa questão financeira e buscar uma habilidade. Se você não tem habilidade, vai ficar difícil. Mas para qualquer mudança que nós formos fazer na nossa vida, nós precisamos ter disciplina. Então a gente tem um método, a gente tem uma técnica, mas a pessoa precisa colocar em prática o método e a técnica para ter o resultado que nós prometemos.
Que não adianta você ter um método, uma técnica, você ter a receita e você não botar a mão na massa. Porque é a pessoa que tem que colocar a mão na massa. Esse método e essa técnica que nós usamos já foi comprovado que ele dá resultado. Várias pessoas já obtiveram sucesso. 60% das pessoas que usam esse método têm o resultado que elas esperam. E por que que os outros 30 não têm? Porque não se empenham. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão da dependência em todos os tratamentos, sejam eles no regime de internação ou no ambulatório, ou qualquer plano de mudança que você tem na sua vida, você vai precisar aprender a lidar com regra, norma e disciplina. Essa é uma das questões fundamentais que nós ensinamos nesse processo. Então, no regime de internação, nós temos um ambiente que é controlado. E nesse ambiente tem regra, norma e disciplina. E aí nós vamos treinando. Lembra, o nosso cérebro ele aprende por repetição, por imersão e por modelagem. Então essa pessoa está imersa lá e vai repetir até ela entender. E ela sai de lá depois de 6 meses, entendendo que ela tem dificuldade de cumprir regra, norma e disciplina, porque ninguém que está lá internado está contente com aquilo. Eles reclamam daquela rotina. Pô, mas todo dia tem que ir na reunião, todo dia tem que fazer isso, todo dia essa hora tem que fazer. É, todo dia. E quando nós temos uma meta, nós traçamos um plano de ação, montamos lá o nosso plano, planejamos o passo a passo, ele precisa ser executado. E é na execução que vai precisar de regra, de norma e de disciplina. O atleta, ele sabe muito bem disso. O corpo do atleta, ele acostuma com o treinamento, porque ele é contínuo, tem que ser todo dia. Um atleta de alta performance, ele tem que treinar todo dia. O meu filho treina todo dia. Todo dia o mesmo movimento, até que o cérebro já sabe. Aí quando ele vai lá atuar, já está rodando esse programa. E por que que algumas pessoas não têm o resultado esperado? Porque elas interrompem esse processo. Alguns, no início, estão lá empolgados, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. A gente percebe isso quando a gente vende o curso. Nós vendemos o curso aqui, a pessoa efetua o pagamento lá na plataforma, ela já entra direto no curso. Assiste ali 10, 15 aulas e depois não aparece. Fica lá uma semana, duas. Então, nós vendemos o curso, tem uns 40 dias e tem pessoas que fizeram 20%, 10%, algumas nem entraram ainda. Já fizeram o investimento, já tem a receita e ainda não começaram. E aí querem o resultado. Todas elas querem o resultado. Todas elas. É o cara que vai para academia, quer emagrecer, quer ficar com a barriga de tanquinho, mas não quer fazer esteira e abdominal. Mas ele vai lá para isso, para sair de lá e olha para a barriga e fica lá no espelho e tira foto. Mas abdominal não faz. Você se registrar na academia, entrar lá, tomar uma água e sair, não quer dizer que você vai ter resultado. Você vai ter que fazer o que precisa ser feito. Com regra, norma e disciplina. Precisa ter uma continuidade. Então, a curva do crescimento, ela não pode ser interrompida. Você tem que ir subindo um degrau de cada vez. Não tem problema de você cansar e parar lá, tomar um fôlego e depois ir, mas tem que ir.
e falta disciplina. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos é isso. Por a gente já querer um resultado imediato, e nada é assim. Você não vai conseguir uma barriga de tanquinho fazendo 10 abdominal. Você precisa ter disciplina, você tem que fazer o abdominal, mas você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fortalecer a sua coluna, as suas costas, porque a mudança vai exigir de você. Vai doer, o corpo vai doer. Você vai ter dificuldade, você vai ter que vencer essa resistência, porque o nosso cérebro está programado para não gastar energia. A gente gosta da zona de conforto. A gente quer ficar sentado esperando as coisas acontecerem, e daí não acontece. E aí meu paciente estava dizendo que ele já falou para o pessoal que tem que diminuir o custo e tal, mas não adianta. E o pessoal está enrolando ele. Botou na conta dos outros. E aí eu disse para ele, digo, sim, mas beleza, você está dizendo que você já falou e tal, porque a gente sabe direitinho o que tem que fazer. Ele entende, tem clareza, sabe aonde que está gastando, sabe quem está gastando, mas não faz nada para interromper aquilo. Ele aceita. Porque onde tem alguém que está enrolando, tem alguém que está se permitindo a ser enrolado. E a doença da compulsão, ela é conhecida como a doença do auto-engano. Então, o obsessivo compulsivo, essa pessoa que não tem controle, ele fala: não, mas eu vou tomar só um golinho. Eu vou comer só um pedacinho, não faz mal só um pedacinho. Ah, eu vou comprar, mas vou comprar só um sapato. A gente se engana. É a doença do auto-engano. Ah, só um pouquinho não faz mal. Ah, hoje eu não vou na academia porque está muito frio. Ah, um dia só não vai fazer diferença. Autossabotagem é o nome disso. Por isso que precisa de disciplina. Não, hoje eu vou e hoje eu vou com mais força porque é hoje que eu preciso de força porque eu estou sem vontade. Quem que tem vontade de fazer regime? Quem que tem vontade de fazer abdominal? Quem que tem vontade de economizar? Quem que tem prazer? Não, eu vou economizar porque eu gosto. Eu tô doido por economizar. Não, ninguém gosta. A gente gosta de bastante, de fartura. A gente gosta do monte. Tem três, quatro jaquetas, mas eu uso essa, eu gosto dessa, mas eu tenho que ter três, quatro lá para ficar guardada. E daqui a pouco essa aqui já não dá mais, eu ponho ela lá e compro uma outra e vou usar só a outra. Não é assim? Tem um monte de calça lá, tem 70 pares de sapato, mas usa três. Mas tem que ter. Aí chega na hora de botar, ah, não tenho roupa. Como assim não tem roupa? Nós somos assim. E nós temos que ter disciplina. Então, esse exercício que eu falo sempre aqui, que foi a minha grande dificuldade durante 30 anos da minha vida, foi de planejar as coisas, de colocar no papel e ter disciplina. Nas coisas simples. Nas coisas simples. Teve um dia que eu contei, eu tinha 20 e poucas camisas, mas eu usava três. Aí todas aquelas, camisa nova, não, essa aqui eu não vou doar para ninguém porque é nova, nunca usei.
Então vai ficar aí. Faz 5 anos que tá lá e nunca usou. Daí peguei e doei as camisas. E agora, se eu comprar uma camisa, eu tenho que tirar a outra de lá. Não posso deixar acumular 20 camisas de novo. Deve ter umas 5, 6 camisas lá. Toda vez que eu compro, eu tenho que tirar uma. Disciplina. Tem que ter um método. E aí na sua casa é assim também. Faz 20 e poucos anos que eu sou casado. Tem coisas lá na cozinha, lá nos armários, lá que a gente não usou ainda. E tem coisa que já trocou 3, 4 vezes. A gente vai acumulando as coisas. Então, se eu acumulo as coisas na minha casa e não uso, estão lá e são desnecessárias, eu vou acumulando problemas também na minha vida. Porque se é uma questão que é minha, eu vou levar ela para todos os lugares. Se eu acumulo roupa, se eu acumulo as coisas na cozinha, se eu acumulo. Agora, quem não acumula, quem tem disciplina, está escrito lá na Bíblia. Eclesiastes lá, as preocupações de amanhã é para amanhã, hoje é as de hoje. Eu tenho que resolver as coisas de hoje, não deixar acumular para amanhã. E quem que não deixa acumular? A pessoa que tem disciplina. Então, se você está pretendendo mudar a sua vida, se você acha que é necessário mudar, faça um plano para você mudar. E todo dia, pequenas coisas, mas começa, começa, começa. E depois de um tempo, você vai fazer automaticamente. Mas no começo, tudo é difícil. Tudo é difícil no começo. Quando você era criança, você não sabia andar. Para andar foi difícil. Você tinha que se equilibrar, ficar de pé, se movimentar. E nesse processo, você caía. E depois que você aprendeu, por isso que as crianças, não corre, não corre que você vai cair. Daí ela quer correr. Mas ela não sabe ainda andar direito, mas quer correr. A gente quer sempre adiantar o processo, sempre tem que ir devagar, mas contínuo. A mudança tem que ser contínua. E é essa dificuldade que a gente tem. Então, tem pacientes que eles já têm até anotado, ele para de beber hoje, ele já sabe quando que ele vai voltar. Ó, meu recorde, eles falam, né? Meu recorde é 2 anos. Eu me assusto quando eu ouço. Pá. E aí, quando tá chegando perto, ele começa, ó, tá faltando 3 meses para me bater meu recorde. Então tem que fazer todo um trabalho para ele tirar esse foco, porque o foco dele é que vai voltar, que vai. E alguns falam, nem adianta começar porque eu vou na academia, mas eu emagreço e depois eu engordo o dobro. Então não é vantagem ir, eu vou ficar assim como eu tô, que é mais tranquilo. Então precisa ter disciplina. Você tem que fazer lá um planejamento de 6 meses, de 3 meses. Aí depois você faz de mês a mês. Depois você faz de semana por semana. Depois você faz diário. Ó, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Na segunda eu vou fazer isso, na terça isso, na quarta isso, põe tudo lá no papel e vai lá ticando. Pô, hoje eu fiquei devendo.
Por isso que os caras colocam lá na internet, ó, já paguei o treino de hoje. É o cara que está aprendendo a disciplina, tá pago. É assim que a gente faz com os boletos. E tem que ter disciplina, porque quando você tem um boleto que vence o dia 10, se você pagar ele no dia 11, tem uma multa. E geralmente a gente paga descontente e às vezes a gente tinha tempo de pagar um. Às vezes tem dinheiro, esqueceu. Já aconteceu isso comigo. Pô, tava lá, esqueci. Aí chega em casa, você vai tentar pagar pela internet e depois das 9 horas você não consegue. Daí só no outro dia. Ou você lembra de pagar as contas, 3h30, daí não dá tempo de ir no banco. Quantas vezes? Falta disciplina. Todo ano no Enem, os caras da televisão ficam lá filmando. E sempre vai chegar alguém lá depois do horário. Imagina, a pessoa estuda o ano inteiro para aquilo, e tem uma data marcada, com um horário marcado. O ano inteiro ela fica fazendo, e no dia H, na hora que ela chega atrasada. Tem uma resistência ali, tem, né? Freud explica essas coisas. Isso acontece todo dia comigo. A pessoa tá lá, tá sofrendo, ela precisa do tratamento terapêutico, ela diz que faz bem para ela, mas no dia, na hora marcado, ela atrasa. E aí, lógico, ela tem várias justificativas, mas eu só enxergo uma: resistência. E aí eu digo para ela que ela acostumou com o sofrimento, que ela está gostando de sofrer, aquilo que a gente falou ontem. E ela diz: não, imagina, será que não? Tem gente que reclama porque para marcar uma consulta, fazer um exame, que demora, que o convênio demora, que o INSS não funciona. Demorou 3 meses, 5 meses para marcar a consulta. Quando chega no dia, aí as pessoas falam assim: nossa, parece uma sina, não sei o que acontece. Que daí tem esse exame que é importante, mas no mesmo dia ela marcou uma outra coisa, na mesma hora, inclusive, porque não lembrou das coisas. E daí ela tem duas coisas importantes para fazer, ela vai ter que deixar de fazer uma, por falta de disciplina, por falta de planejamento, e daí a gente arruma um monte de culpado quando as coisas não dão certo, né? Interessante, ser humano é complexo. Entrou uma galera por aqui, o Edilson, seja bem-vindo, a Melanie, Walter Santos, a Cristina Kojima, Sérgio Rezende, lá de Curitiba, José Claudio Miro, lá de São Marcos, Ângela Menezes, a Rosmari Silva, Clarice Soares, Ítalo Lopes, Samiralda, Jefferson lá de Caxias, seja bem-vindo. Amiga Miralda de Mauá,
Então tem esse lugar que nós temos que olhar. Que nós temos uma resistência, e essa resistência ela é acolhida pelo mecanismo de defesa. E aí nós atribuímos a culpa a uma outra pessoa. Aí a culpa não é minha, eu não preciso mudar. O outro que me atrapalhou, o outro que me deixou nervoso, o outro que fez eu perder a paciência. Não dá, isso é uma atitude de criança. Isso é uma atitude infantilizada. Lembra lá das crianças brincando? Ah, foi ele que começou. Ah, é ele que não sei o quê. Não, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Quem que é o principal responsável por essa bagunça que está a minha vida? Primeira pergunta. Seja honesto com você. A segunda pergunta. Quem que pode modificar essa bagunça que está a minha vida? E a última pergunta. Quando que eu vou começar? Anota aí no papel. A resposta das primeiras duas perguntas é a mesma. E se a resposta for o outro, que não for você, é porque você está permitindo que o outro te atrapalhe. Porque quando eu quero alguma coisa, eu dou um jeito. Quando eu não quero, eu arrumo uma desculpa. Porque você pode arrumar todas as desculpas possíveis e imaginárias, mas ela só serve para você. E todas as desculpas que eu e você encontramos é para nos deixar na zona de conforto. Todas. E quando nós queremos mudar alguma coisa, a gente muda. Nós temos esse poder. É esse que é o tal do livre-arbítrio. Ah, mas o meu emprego está muito ruim. Ah, eu ganho pouco. Então sai de lá e arruma um melhor. Ah, mas eu não. Então vai arrumar, vai estudar, vai crescer, vai, sei lá, te vira. Mas não fica reclamando. Em vez de fazer alguma coisa para mudar, você gasta o tempo murmurando. Fica lá de mimimi. Tem alguma dificuldade? Senta aí, põe a bunda na cadeira, pega lá um caderno e escreve. Pô, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ah, já sei, vou fazer isso, isso. Escreve. Ah, mas isso aqui não vai dar. Ah, mas se eu fizer isso, escreve, escreve. Aí você vai ter três opções. E daí você vai usar o método lá que eu ensinei para você. Você vai escolher a melhor opção possível. Mas para quem não tem nenhuma opção, fica lá parado. Para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar, tá bom. Por isso que a gente precisa ter foco e ter consciência de que se a situação não está boa, o que que eu deixei de fazer para ela ficar assim? O segredo está aí. Por que que eu permiti a me colocar nessa situação?
Que eu deixei de fazer? Deixa claro, escreve isso. E depois, agora, o que eu preciso fazer para sair daqui? A resposta vai ser só virar o copo. Mas tem que começar. Porque isso acontece muito. Pessoas vão falar lá do relacionamento, que nós falamos ontem, do casamento, e daí ela fala, 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 fala. E eu digo, mas nunca foi bom? Ela nunca, doutor, nunca, desde o começo foi assim. Mas você está casada há quanto tempo, filha? Ah, 20 anos. Entendeu? Por que que se permitiu ficar nesse relacionamento? Qual que é o ganho que eu tenho? E tem que ter um ganho secundário, senão ninguém fica. Não fica. E arruma um jeito de sair. E às vezes é isso que precisa, a gente ter consciência disso. E geralmente, no final dessa conversa, eu pergunto para a pessoa: o que é um casamento para você? Qual que é a definição que você tem de casamento, de relacionamento? Qual que é a definição que você tem de bom emprego? O que é um bom emprego para você? Daí a pessoa fala. Ela fala daquilo que está ruim, eu pergunto o que é aquilo que é bom, e depois é a pergunta matadora. Você acha que isso que você está vivendo é um casamento? Você acha que esse local que você trabalha é um emprego? Muda o jogo. E as pessoas ainda falam: não, mas não adianta fazer terapia porque não funciona. Eu vou lá, eu vou falar. É, você fala. Você fala, 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 só que você não consegue ouvir o que você fala. E tem alguém que vai ouvir você, e aí você aprende a ouvir o que você fala. E daí fica claro. Porque dentro de você já tem todas as soluções. No mesmo lugar que está o problema, está a solução. Só que você olha para fora, para fora, para fora, para o outro. Freud vai dizer que o outro não existe. Então, se o outro não existe, é eu que tenho que fazer. Mas o que eu fico esperando? O outro fazer por mim. Aí eu estava explicando essas questões para um paciente meu, e uma das coisas que eu aprendi nesse processo, como terapeuta, eu já fazia antes, nesse lugar de liderança, essa profissão. Liderar é desenvolver pessoas. E eu acabei percebendo que na minha carreira, todos os trabalhos que eu fiz, eu acabei desenvolvendo as pessoas. Eu já tinha essa questão de liderança em mim e eu não sabia. E o que que eu faço que ajuda a desenvolver as pessoas? Qual que é o segredo do Carlos como profissional? É falar do meu desenvolvimento. Isso é mágico. E eu só tive essa certeza
quando eu me aprofundei um pouco mais na espiritualidade. Eu fui ler a Bíblia lá no meu processo de internação, lá na Pátina, 1998, 99, que o Herzog aí também trabalha. E aí eu aprendi lá na história de Jesus que quando Jesus separou lá os discípulos e treinou lá com o método dele, de imersão, repetição e modelagem, teve um momento que Jesus achou que eles já estavam prontos e ele queria testar, ele queria checar. Então ele falou para os discípulos, agora vocês vão de dois em dois e vocês vão fazer milagre, vão fazer tudo aquilo que eu faço. E eles falaram, não estamos preparados. E aí um deles questionou, mas como que a gente vai fazer milagre? Como que a gente vai curar as pessoas? E aí Jesus falou do segredo. Vocês não vão curar as pessoas. Vocês vão falar daquilo que aconteceu com vocês. Vocês não vão fazer milagre. Vocês vão falar do milagre que aconteceu na vida de vocês. É assim que faz milagre. É assim que se desenvolve pessoas. Por isso que o líder, para desenvolver pessoas, ele precisa estar em um processo de desenvolvimento. Se você quer ensinar alguém, você tem que estar num processo para aprender alguma coisa. Não tem outro método. E aí eu vou comentando e vou falando, e tem pessoas que acham que é errado isso. Não, eu não tenho que falar dos meus planos, dos meus sonhos para as pessoas, porque daí eu não sei o quê, se o outro não sabe, não sei o quê. Não, eu sou o contrário, eu falo. E daí as pessoas estão vendo, e daí elas vão, pô, mas ele falou e ele está fazendo, olha lá o que ele está fazendo, e tem alguém que vai querer acompanhar. E aí eu estava comentando com esse paciente do meu processo de evolução, e daí ele disse para mim assim: mas nem todo mundo tem sucesso. Eu digo, não, concordo com você. Mas não é ter sucesso. Não precisa ter sucesso, ter dinheiro, conquistar as coisas. É só sair da zona de conforto. E aí eu estava explicando para ele o processo. Então ele teve um processo de recaída, voltou ao uso depois de 2 anos. Ficou 2 anos sem usar. Era esse que era o meu recorde de 2 anos. Só que daí eu estava lembrando para ele que depois de 1 ano e pouco, ele começou na última lá, com 2 anos. Quando ele está falando dos 2 anos, ele não está mais olhando para frente. Então, digamos que aqui é o fundo do poço, ele saiu daqui. E daí, 2 anos, ele ficou aqui, e até aqui. Mas com 1 ano e meio, ele não continuou indo para lá. Ele começou a voltar para trás, ficar mais perto aqui. Não é automático, ele sai daqui, voa e cai no poço. Não, ele foi se aproximando. E aí, ele não estava mais olhando lá para o objetivo, que ele tinha meta. Ele estava olhando para trás. Quando você está andando para frente e você começa a olhar para trás, você dá uma olhada para trás e depois você volta a olhar para frente. Mas ele continuou olhando para trás. E aí eu aprendi. Aí eu tive um insight. E para os outros, agora eu já estou mais esperto. Quando a pessoa fica muito olhando para. Se ela olhar para trás e voltar para frente, ela volta a falar daquilo que ela está buscando. Mas como ele só falava lá de trás, ele não estava mais andando para frente, ele já estava de costa. Aí ele estava indo para lá, ó.
Estava indo numa outra direção. E nem ele percebeu. E agora eu fiquei. Mas qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Estava olhando para o passado. E quantas vezes eu fiz isso? Quanto tempo da minha vida eu ia para frente e voltava. E eu não entendia que eu virava. Eu achava que eu estava indo para frente. Eu tinha certeza que eu estava. Mas eu não percebi que eu virei ali. Que eu estava andando de ré. Sabe aquela pessoa que está perdida? Que tem alguém lá no carro que diz assim: não, mas eu acho que a gente já passou por aqui. Tá ali. Mais ou menos assim. Por isso que hoje eu digo que eu tenho habilidade para ajudar essa pessoa, porque eu cometi esses erros. E todo dia eu aprendo um pouco mais. Eu estou esperto, eu estou ligado, agora eu estou veaco com essa história. Não caio mais no mesmo buraco. Eu passei 30 anos da minha vida cometendo o mesmo erro. Hoje eu erro todo dia, mas eu não cometo mais aqueles erros. Porque, na verdade, na vida a gente erra uma vez só. Só uma vez você erra. A segunda vez não é erro, é escolha. E por que que você faz isso com você? Por que que você se sabota? Por que que você escolhe dar errado? Quando a gente entende isso, quando a gente entende o pressuposto lá da PNL que não existe fracasso, não existe fracasso. O que existe é o resultado da situação. Daí fica fácil. Deu errado porque a minha ação não foi o suficiente. Então eu tenho que melhorar a minha ação. Eu tenho que buscar recurso, eu tenho que buscar habilidade para resolver essa questão. Eu vou até ali e volto, vou até ali e volto. Eu tenho que superar esse desafio. E aí as coisas começam a mudar e daí muda o jogo. Certo, meus amigos? Então, na segunda-feira, nós nos encontramos aqui novamente, no mesmo horário, às 21h15, para nós falarmos do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Então, um forte abraço, até segunda e se cuidem. Bom final de semana aí a todos.